Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma reflexão, para mais um dia de oração, orando a partir das Escrituras, mais uma segunda-feira de oração. Hoje nós vamos ler o livro de Esther, do capítulo 4, do verso 13 ao 16. Reconhecidas como servas de Cristo. Esse é o tema do nosso devocional. Vamos ler? Mandou dizer-lhe, isso é Mordecai falando para Esther, dando o recado a ela. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mordecai. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Quem era Esther? Esther era uma rainha destemida, corajosa e temente ao Senhor. E quando Esther se tornou rainha, ela não contou para ninguém que ela era judia, que ela fazia parte de um povo judeu. E quando seu tio Mordecai enviou para ela o recado, que é nesse texto que a gente leu, que o rei havia mandado eliminar o seu povo judeu, ela ficou com medo. Ela ficou com medo, ela ficou apavorada. Mas por quê? Porque imagine para ela o desafio que ela teria que enfrentar, que ela ia ter que se revelar para o rei, né? Enfrentar o rei correndo risco de perder a sua vida e clamar para que ele salvasse o seu povo, que ele não fazia ideia que era o povo dela. E por que ela corria o risco de perder a vida? Porque ela sabia das regras, ela conhecia as regras. Que se ela fosse ver o rei e sem ser chamada e ele não estendesse o seu cetro real, permitindo a presença dela ali, ela seria morta. Imagine o medo de Esther. Falar com o rei poderia custar muito para Esther. Para onde ela olhasse ali, o cenário não era animador. Para onde Esther olhasse, ela corria perigo. Perigo de ser morta e não só de custar a sua vida, mas de custar a vida do povo, do seu povo. Embora Mordecai, conforme a gente lê o texto, confiasse que mesmo que ela não falasse para o rei, o povo seria liberto de alguma maneira, não através dela. Mas o que Esther temia muito, que o pior para ela é que se ela não falasse com o rei, ela poderia apagar a sua identidade sendo do povo de Israel, sendo do povo de Deus. E aí, quando o livramento viesse, ela, por não ter se identificado sendo do povo, ela seria morta. Mas ela foi e ela falou com o rei. Vamos ler no capítulo 7, no verso 3 e 4. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como esta justificaria perturbar o rei. Então ela foi e falou com o rei. E ao se identificar como sendo povo de Deus, ela deixa claro para o rei que se caso o edito não fosse revogado, ela e todo o seu povo seria aniquilado. Que coragem, que fé ela teve, que confiança. E ela deixou claro que a sua posição de rainha para ela não importava.
que importava para ela, que era muito mais importante, era ser do povo de Deus. Era ser reconhecida como servas de Deus. E ela era quem ela era. Sua identidade era ser do povo de Deus. Então, o que nós aprendemos com isso, amadas? Que o mundo hoje, de mais diversas maneiras, faz com que a nossa identidade principal venha de qualquer outra posição. Venha de qualquer outra posição que não seja na posição de Cristo Jesus. O mundo quer que a gente pense como Ele, quer que a gente haja como Ele, quer que a gente seja tão parecida com Ele que muitas vezes nós não percebemos mais, nós não notamos mais a diferença de quem é o povo de Deus, de quem é uma serva de Deus. A gente não consegue mais notar essa diferença. Mas nós, amados, somos separadas por Deus. É assim que devemos viver. Viver com clareza e com a ciência desse propósito, que nós somos separadas por Deus e devemos ser reconhecidas como servas de Cristo. E isso pode ter muitas vezes implicâncias severas na nossa vida, como teve na vida de Esther. Ela teve que enfrentar, como ela teve que enfrentar com certeza, muitas coisas, muitos medos, muitas circunstâncias, muitas decisões ela teve que optar, né? Muitas decisões, muitas escolhas ela teve que pensar ali qual era a melhor decisão para ela, né? E para o seu povo. O principal era para o seu povo. Talvez, né, por esse posicionamento seu, você possa ser odiada, você possa ser ridicularizada pela sua posição e muitas vezes perseguidas em diversos graus, não importa. Mas nós podemos ter a certeza que quando nossa identidade está baseada em sermos filhas do Deus vivo, não importa o que a gente enfrente aqui. Não importa o que a gente enfrente aqui, amadas. Nós sabemos da nossa recompensa eterna quando Cristo, o Rei, voltar. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa verdadeira identidade. Esse é a nossa verdadeira posição. Sermos servas e reconhecidas por Cristo Jesus. Então, que você possa viver com essa coragem, com essa ousadia, com essa clareza da sua identidade. Não importa as circunstâncias, não importa as escolhas que você tenha que fazer, as decisões que você tenha que tomar, não importa, que a sua identidade seja firmada em Cristo Jesus. Esteja essa clareza em Cristo Jesus. Então, que possamos viver isso, amadas, essa semana. Que você possa orar por essa identidade. Que você possa orar por essa ousadia, por essa confiança. Não importando a situação, as circunstâncias, que você possa ser reconhecidas como servas de Cristo. Que eu e você possamos ser reconhecidas como servas de Cristo. Não importa a posição que você esteja. Não importa a escolha que você tenha que fazer. Que você revele a Cristo através da sua vida e das suas escolhas e da sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Fiquem com essa oração, com essa reflexão, que você possa trazer como exemplo, até mesmo para os seus filhos, a história de Esther, que ela não abandonou ser do povo de Deus. Identidade em Cristo Jesus muda tudo na nossa vida, amadas. Muda muita coisa na nossa vida, no nosso coração. Orem por isso, meditem por isso e fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem. Amém?